Boa noite. Hoje é dia 1º de maio de 2024. Então fica aqui as nossas homenagens a todos os trabalhadores do Brasil pela passagem, pela celebração desse 1º de maio de 2024, Dia do Trabalhador. Na postagem que eu estarei fazendo agora, vou falar um pouquinho sobre a criação do povoado de Sepetiba, né? Um decreto assinado pelo príncipe regente Dom João, que posteriormente será elevado ao cargo de Dom João VI, né? Quando a Dona Maria I, ele vem para o Brasil, Dom João, já como príncipe regente, ou seja, a Dona Maria I, a mãe dele, estava doente, problemas mentais, falece no Rio de Janeiro, aqui já no Rio de Janeiro, 20 de março de 1816. Dom João chega com a família real no Rio de Janeiro em 1808 e a Dona Maria morre 8 anos depois, no dia 20 de março de 1816. Mesmo após a morte da mãe da rainha, ele ficou ainda em luto, um luto muito fechado, né, durante praticamente 2 anos, e somente no dia 6 de fevereiro de 1818 é que ele vai ser aclamado como rei. Então até 1818 ele ainda era considerado príncipe regente. Então basicamente ele só fica aqui no Rio de Janeiro, só no Brasil, 2 anos, porque já no início de 2021 ele tem que retornar a Portugal, conforme eu já falei em uma postagem anterior, porque teria que fazer o juramento da nova Constituição Liberal, que tinha sido votada lá em Portugal no ano anterior, em 1820, e em 1821 ele já foi forçado a voltar para Portugal. Então esse decreto é de 1813, ele ainda era príncipe regente. Na verdade são 2 decretos. O decreto de cima se refere à fazenda de Santa Cruz, a demarcação da fazenda de Santa Cruz. A fazenda de Santa Cruz, ela sempre teve uma complicação muito grande em relação à questão da demarcação, porque como foi uma propriedade doada, né, pelo Cristóvão Monteiro, pela Dona Marquesa Ferreira, a partir de um desejo do Cristóvão Monteiro, que era marido da Dona Marquesa Ferreira, né? E após a morte dele, tinha deixado isso escrito no testamento, vai ser feita a doação para os jesuítas. E depois também os jesuítas vão adquirir mais algumas partes, porque a Marquesa Ferreira doou só uma parte. Depois a outra ela acabou fazendo uma permuta, né? Os jesuítas doaram um terreno lá em Santos e ocuparam a parte da fazenda Santa Cruz. Então, a questão toda relacionada aqui, no caso desse decreto aqui, já vem dando sequência exatamente por causa dessa situação da demarcação, porque foram muitas medições que foram realizadas desde o final do século XVI, desde a chegada dos jesuítas em 1589, começaram a fazer as medições. E naquela época as medições eram feitas palmo a palmo, né? Os medidores, chamavam os piloto, né? Ia saindo medindo até o local. Imagine vocês, isso aí foram anos, não foi uma coisa assim de uma hora para outra. Demorou muito, né? Então, nesse decreto de 26 de julho de 1813, Dom João cria o povoado de Santa Cruz. O decreto que nos interessa aqui, ele diz exatamente o seguinte: pelo mesmo decreto, né, no caso desse 26 de julho de 1813, mandou Sua Alteza Real, veja aqui, Sua Alteza Real e não Majestade, né, Sua Majestade, porque Alteza, porque ele era príncipe regente ainda, né? Que no sítio da Sepetiba, tá ainda aqui escrito Sepetiba, que isso é uma transcrição antiga do livro Memórias para Servir a História do Reino do Brasil, da página 509. Esse livro de autoria do padre Luiz Gonçalves dos Santos,
conhecido na historiografia popularmente como Padre Perereca. Segundo descrições, ele era chamado Padre Perereca porque ele tinha os olhos assim muito esbugalhados, parecia realmente uma perereca. O Padre Perereca, o Padre Luiz Gonçalves, ele nasceu ainda no século XVIII, 1767, 25 de abril de 1767, morreu em 1º de dezembro de 1844. Essa publicação faz parte das edições do Senado Federal, volume 180, Brasília, foi publicado em 2013. Ele foi digitalizado, ele está à disposição dos pesquisadores que quiserem, podem entrar na biblioteca do Senado Federal. Lá tem um setor de documentação digital e pode baixar. São muitos documentos interessantíssimos, são livros raros que hoje em dia dificilmente se encontram e que o Senado Federal está disponibilizando. Pois bem, dando continuidade aqui à leitura, essa questão toda, ela vai estar relacionada também com a Fazenda de Santa Cruz, porque Sepetiba fazia parte, obviamente, da área da Fazenda de Santa Cruz. Como já tive a oportunidade de falar, a Fazenda de Santa Cruz ela tinha limite aqui na Baía de Sepetiba, na Praia de Sepetiba, e até, aqui no caso o limite sul, e até Vassouras. Então Sepetiba fazia parte da fazenda, né? Ou seja, aqui diz, somente na Fazenda de Santa Cruz, ou compreende em algumas partes, alguma outra das fazendas confinantes. No caso aqui, nós estamos falando da fazenda dos Padres Carmelitas, a fazenda onde hoje nós temos o bairro de Guaratiba, na região de Guaratiba, a fazenda de Guaratiba, né, que pertencia aos Padres Carmelitas, Nossa Senhora do Carmo, que são confinantes, pois todas têm ônus do terreno livre para as povoações que por ordem régia se houverem de fazer. Outro sim ordena Sua Alteza que nas divisões e assinação dos terrenos se seguirá a norma estabelecida na Câmara desta cidade, ao que for aplicável tanto para o número das braças. Lembrando que a braça é uma medida antiga, né, usada na colônia. Cada braça corresponde a 2,20 metros. Então eles usavam esse sistema ainda, não era um sistema métrico, era ainda as braças, né? Que mais ou menos corresponde a um braço estendido, mais ou menos, né? Então, número das braças que devem assinar-se para cada edifício, como para o arruamento deles, assinando-se somente terreno aqueles que houverem de edificar. Então veja bem, esse decreto da criação do povoado que Dom João faz aqui para fundar uma povoação, para a comodidade dos pescadores e pessoas que ali habitam, designando-se o terreno que for mais a propósito e proporcionando a mesma povoação ao que se repartirá livre, sem mais forte do que um módico reconhecimento por cada moradores que agora ou para o futuro ali edificarem para o senhorio do terreno, ou ele seja somente na Fazenda de Santa Cruz, ou compreende alguma parte, alguma outra. Então, isso já tinha falado anteriormente. No caso de Sepetiba, nós sabemos que havia na região, localidade conhecida como Piaí, havia um engenho que no século XVIII tinha sido mandado construir pelo coronel Manuel Martins do Couto Reis, que mandou também construir na mesma época o engenho de Itaguaí, o engenho de Nossa Senhora da Conceição lá de Itaguaí. Esses dois engenhos eram engenhos que davam uma produção
bastante expressiva, bastante significativa para os cofres da coroa portuguesa, porque o dinheiro todo acabava indo para lá, né? Então, quando houve um grupo, né, um movimento, inclusive a partir de Portugal, com muita gente aqui no Rio interessada em vender a fazenda de Santa Cruz, todo o território, né? O Couto Reis, ele foi contra, ele não queria, mas aí eles acabaram vendendo tanto o engenho do Facão, lá de Itaguaí, né, de Nossa Senhora da Conceição, e o engenho de Piaí. Mas isso já foi no século XVIII. E o Dom João, ele chega, como eu falei, em 1808. O decreto é de 1813. Então esse decreto, ele veio para exatamente dar direito aos pescadores, aos moradores daqui de Sepetiba, da região de Sepetiba, para que eles pudessem ter o seu próprio terreno, o seu próprio local. Essa área de terreno compreende toda aquela parte da orla ali de Sepetiba, começando, quem conhece aqui um pouquinho de Sepetiba, começando ali da praça ali onde tem aquele coreto, né? E seguindo até chegar na praia de Dona Luísa. Então toda aquela área da orla, da beirada ali da praia, saindo da beirada da praia no sentido do interior, ele fazia parte desse povoado. Depois, com o tempo, houve também uma medição, como foi colocado aqui, o chamado arroamento, ou seja, todo esse povoado foi dividido em lotes, em pedaços, né? Inclusive um pedaço ficou para a construção da igreja de São Pedro, que já existia há bastante tempo, mas só no finalzinho do século XIX, 1895, por aí, é que essa igreja de São Pedro, a capela, né, foi construída. Mas, por exemplo, esses dias eu fiz uma postagem, já fiz uma postagem aqui falando sobre a presença de Debré em Sepetiba, e o Debré, Jean-Baptiste Debré, que veio com a missão artística francesa, ele passou por aqui em 1827, ou seja, anos depois da criação do povoado e bem antes da construção da igreja de São Pedro, que o Augusto Malta apresenta lá na foto, uma foto bonita. Mas quem observa bem aquela gravura do Debré, vê que tem uma construção, provavelmente na mesma localidade ali onde tem a igreja de São Pedro, a capela de São Pedro. Atualmente não é capela, agora é a igreja, acho que até paróquia, né? E ali havia uma igreja, pela gravura do Debré dá para ver isso. Então, toda aquela região ali fazia parte desse povoado de Sepetiba. Esse povoado de Sepetiba tem uma história muito longa, porque quando chega mais avançado lá no século XIX, na segunda metade do século XIX, algumas pessoas de poder econômico vão ocupar determinadas terras, inclusive a área do engenho de Piaí, e aos poucos aqueles lotes que eram dos pescadores vão sendo tomados por estas pessoas, que nós estaremos falando numa postagem posteriormente, para não cometer aqui o engano de citar nomes que não estejam corretos, né? Então hoje nós estamos falando aqui sobre a criação do povoado de Sepetiba. E nesta imagem, que é a única imagem que nós vamos apresentar, tem aqui na parte superior da esquerda um desenho, né, uma reprodução de um óleo sobre tela, de autoria de Armando Martins Viana. Esse Armando Martins Viana, ele nasceu em 1897 e morreu em 1991. Esse quadro-óleo faz parte do acervo da Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal, né? E mostra a chegada de Dom João ao Rio de Janeiro. Conforme eu falei, Dom João chega em 1808, está Dom João ali, né, um clérigo ajoelhado,
beijando a mão de Dom João, e ao lado dele a dona Carlota Joaquina, a rainha. Na parte de baixo tem o brasão heráldico, Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, porque quando Dom João chega ao Brasil, o Brasil vai passar a ter, porque o Brasil era uma colônia, o Brasil não tinha, nós brasileiros não tinham praticamente direito a nada, tudo vinha da colônia. E o Dom João, até por ele estar aqui no Rio de Janeiro, vai assinar uma série de decretos, criando Banco do Brasil, liberando a publicação de jornais, criando a imprensa régia, criando universidades, isso tudo a partir de 1808, fazendo a abertura dos portos brasileiros. Isso aí já acontece quando ele chega lá em Salvador. Então são melhoramentos que vão dar ao Brasil, né, a mesma condição, digamos assim, jurídica e administrativa de Portugal. Por isso que Brasil, Reino Unido, né, Portugal, Brasil e Algarves. E do lado direito, na parte inferior, tem o brasão heráldico de Sepetiba. Este brasão heráldico, eu tive a oportunidade de sugerir, de colaborar com o Alcebiades Francisco Rosa, que foi o autor de um livro sobre a história de Sepetiba. Vocês vejam que tem aqui a data de 1567, que foi exatamente o ano em que Santa Cruz começou a existir, porque foi o ano em que Cristóvão Monteiro, o ouvidor-mor, né, que era capitão-mor, depois se tornou ouvidor. O ouvidor era uma espécie de ministro da Justiça, né, que ele recebeu a doação das Seis Marias. Então, como Sepetiba fazia parte da fazenda de Santa Cruz, então eu sugeri que fosse colocada a data de 1567 para caracterizar que Sepetiba fazia parte da fazenda de Santa Cruz. E aqui do lado direito, do nosso lado direito do brasão, temos a data exatamente do decreto, que é 1813. Vejam que é um tipo de brasão que tem também a cruz, dando a ideia da ligação com a fazenda, os ramos de café, né, da questão da produção. Na parte superior tem um cocar e duas flechas indígenas, dando ideia da ocupação indígena antes mesmo da chegada de Cabral, né, já havia os primitivos habitantes aqui. E na parte inferior, um vapor, porque Sepetiba teve uma importância muito grande já no finalzinho do século XIX, pela ligação que existia pelo mar, né, a partir do pier que se localizava lá em Sepetiba, com um vapor, um navio a vapor que ia fazendo conexão com diversos atuais distritos. Saía, inclusive, ia até a Ilha Grande, Ilha da Madeira, passava também por Paraty e chegou em determinado momento esse vapor navegar até Santos. Então, por isso aqui nós temos. Na parte de cima, na parte superior, tem a capa, o facsímile da folha de rosto do livro Memórias para servir a história do Reino do Brasil, que é exatamente como eu falei, de autoria do padre Perereca. E aqui, como era muito comum na época, né, tinha sempre uma dedicatória, no caso aqui dedicando o livro a Dom João VI. Então, fica aqui essa contribuição sobre a criação do povoado de Sepetiba. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade.